Santificação, capítulo 10. O caráter cristão. O caráter do cristão é manifesto em sua vida diária. Disse Cristo: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Nosso Salvador se compara a uma videira, da qual seus seguidores são os ramos. Ele declara positivamente que todos aqueles que desejam ser seus discípulos precisam produzir frutos, e então mostra como podem tornar-se ramos frutíferos. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O apóstolo Paulo descreve o fruto que o cristão deve produzir. Diz ele que está em toda a bondade, justiça e verdade. E outra vez, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estas preciosas graças são apenas os princípios da lei de Deus demonstrados na vida. A lei de Deus é a única norma verdadeira de perfeição moral. Esta lei foi praticamente exemplificada na vida de Cristo. Ele diz de si mesmo: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Nada menos que esta obediência satisfará as exigências da palavra de Deus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós não podemos alegar que somos impotentes para fazer isto, porque temos a afirmativa: a minha graça te basta. Ao olharmos no espelho divino, a lei de Deus, vemos a excessiva malignidade do pecado e nossa própria condição de perdidos como transgressores. Mas pelo arrependimento e a fé somos justificados perante Deus e, mediante a graça divina, habilitados a prestar obediência aos seus mandamentos. Amor a Deus e ao homem. Aqueles que têm genuíno amor a Deus manifestarão um intenso desejo de conhecer sua vontade e executá-la. Diz o apóstolo João, cujas epístolas tratam tão cabalmente do amor: esta é a caridade ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. A criança que ama aos pais mostrará esse amor por voluntária obediência, mas a criança egoísta e ingrata procura fazer tão pouco quanto lhe seja possível por seus pais, enquanto ao mesmo tempo deseja gozar todos os privilégios assegurados ao obediente e fiel. A mesma diferença é vista entre os que professam ser filhos de Deus. Muitos que sabem ser o objeto de seu amor e cuidado e desejam receber sua bênção não têm nenhum deleite em fazer sua vontade. Consideram os reclamos de Deus como uma desagradável restrição, seus mandamentos um danoso jugo. Mas aquele que está verdadeiramente procurando a santidade de coração e de vida, deleita-se na lei de Deus e lamenta unicamente o fato de que fica muito aquém de satisfazer as suas reivindicações. É-nos ordenado amar-nos mutuamente como Cristo nos amou. Ele manifestou seu amor dando sua vida para remir-nos. O discípulo amado diz que devemos estar dispostos a dar a vida pelos irmãos. Porque todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Se amamos a Cristo, amaremos também àqueles que a ele se assemelham na vida e no caráter. E não somente isto, mas havemos de amar àqueles que estão sem esperança e sem Deus no mundo. Foi para salvar os pecadores que Cristo deixou seu lar no céu e veio à terra para sofrer e morrer. Por isso ele se fatigou, agoniou-se e orou até o ponto de, com o coração partido e abandonado por aqueles a quem veio salvar, derramar sua vida no Calvário. Imitar o modelo. Muitos se esquivam de uma vida como a que viveu o nosso Salvador. Sentem que requer demasiado grande sacrifício imitar o modelo, produzir fruto em boas obras e então, pacientemente, suportar a poda de Deus para que possam dar mais fruto. Mas quando o cristão se considera apenas um humilde instrumento nas mãos de Cristo e se esforça por cumprir fielmente todo o dever, confiando no auxílio prometido por Deus, então tomará o jugo de Cristo e achará fácil fazê-lo. Então assumirá responsabilidades por Cristo e dirá serem agradáveis. Ele poderá olhar para cima com ânimo e confiança e dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Se encontramos obstáculos em nosso caminho e fielmente os vencemos, se deparamos com oposição e vitupério e em nome de Cristo ganhamos a vitória, se temos responsabilidades e nos desempenhamos de nossos deveres no espírito de nosso Mestre, então de fato alcançamos um precioso conhecimento de sua fidelidade e poder. Não mais dependeremos da experiência de outros, porque temos o testemunho em nós mesmos. Como os samaritanos da antiguidade, podemos dizer: nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quanto mais contemplarmos o caráter de Cristo e quanto mais experimentarmos de seu poder salvador, com tanto maior perspicácia reconheceremos nossa própria fraqueza e imperfeição e mais fervorosamente olharemos para Ele como nossa força e nosso Redentor. Não temos poder em nós mesmos para purificar o templo da alma de sua contaminação. Mas, ao nos arrependermos de nossos pecados contra Deus e procurarmos perdão mediante os méritos de Cristo, Ele comunicará aquela fé que opera por amor e purifica o coração. Pela fé em Cristo e obediência à lei de Deus, podemos ser santificados e assim obter aptidão para a sociedade com os santos anjos e os remidos vestidos de branco no reino da glória. A união com Cristo, nosso privilégio. Não é somente o privilégio, mas o dever de todo cristão manter uma íntima união com Cristo e ter uma rica experiência nas coisas de Deus. Então sua vida será frutífera em boas obras. Disse Cristo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando lemos a vida de homens que foram eminentes por sua piedade, muitas vezes consideramos suas experiências e consecuções como muito além de nosso alcance. Mas este não é o caso. Cristo morreu por todos, e é-nos assegurado em sua palavra que Ele está mais pronto a dar seu Espírito àqueles que lhe pedirem, do que os pais terrenos a dar boas dádivas a seus filhos. Os profetas e apóstolos não aperfeiçoaram o caráter cristão por milagre. Eles usaram os meios colocados por Deus ao seu alcance, e todos os que fizerem o mesmo esforço hão de conseguir os mesmos resultados. A oração de Paulo pela Igreja. Em sua carta à Igreja de Éfeso, Paulo apresenta perante os membros o mistério do Evangelho, as abundantes riquezas de Cristo, e então lhes assegura suas fervorosas orações em favor de sua prosperidade espiritual. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito num homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Escreve ele também a seus irmãos de Corinto: aos santificados em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras são dirigidas não somente à Igreja de Corinto, mas a todo o povo de Deus até o fim dos tempos. Todo cristão pode gozar a bênção da santificação. O apóstolo continua nestes termos: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo não teria apelado para eles a fim de que fizessem o impossível. A união é o resultado certo da perfeição cristã. Também na Epístola aos Colossenses são apresentados os gloriosos privilégios concedidos aos filhos de Deus. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Nós também, desde o dia em que o ouvimos,
Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. A norma da santidade. O próprio apóstolo esforçava-se por alcançar a mesma norma de santidade que apresentara a seus irmãos. Ele escreve aos Filipenses: "O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para conhecê-lo e a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Há um notável contraste entre pretensões jactanciosas e de justiça própria daqueles que professam estar sem pecado e a modesta linguagem do apóstolo. Contudo, foi a pureza e a fidelidade de sua própria vida que deu poder às suas exortações a seus irmãos. A vontade de Deus. Paulo não hesitava em salientar em toda a ocasião oportuna a importância da santificação bíblica. Diz ele: "Vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo." Ele concita a Tito a instruir a igreja, quanto a que, embora devessem seus membros confiar nos méritos de Cristo para a salvação, a graça divina, habitando em seus corações, conduzirá à fiel execução de todos os deveres da vida. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Paulo procura impressionar-nos a mente com o fato de que o fundamento de todo o serviço aceitável a Deus, ao mesmo tempo que a própria coroa das graças cristãs, é o amor, e de que somente no coração em que reina o amor é que habitará a paz de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.